Olá, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da ProDiet para ministrar essa aula relacionada à saúde muscular e vou iniciar me apresentando. Eu sou o Dr. Marcelo Valente, fui presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seccional São Paulo, entre os anos de 2018 e 2020. E atualmente sou professor da disciplina de geriatria da Santa Casa de São Paulo e também professor da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina do ABC. Ok, então, como é que nós avaliamos, então, a saúde muscular? É uma avaliação muito pouco realizada hoje na prática daquele indivíduo que não tem queixa. Então, todo mundo costuma avaliar músculo quando o indivíduo já tem uma queixa específica, ele está com fraqueza, ou ele está com dificuldade de fazer atividades simples do dia a dia, ou é um indivíduo que está caindo muito, mas se avalia muito pouco preventivamente a saúde muscular. E quando eu falo em saúde muscular, eu tenho três componentes importantes. Um é a massa muscular, é o primeiro elemento. O segundo elemento seria a avaliação da força muscular. E o terceiro seria a avaliação do desempenho físico. Então, o que eu vou mostrar daqui para frente é focado nessa avaliação. O que nós podemos fazer para avaliar todos esses componentes do músculo? Vamos começar pela massa muscular, né? Hoje nós temos várias modalidades de avaliação da massa muscular. Esse quadro, ele sintetiza as modalidades mais conhecidas na prática, o que se faz, claro que é muito diferente quando nós olhamos os diferentes, se eu vou fazer uma análise para pesquisa, se eu estou avaliando meu paciente no ambulatório, um paciente de consultório, ou se é um paciente hospitalizado. Então, claro que eu tenho mais evidências de um método para o outro. Né? Então, vejam que para pesquisa, por exemplo, o padrão ouro, né, seria a avaliação da massa muscular por tomografia ou por densitometria de corpo total. Mas quando eu olho no paciente ambulatorial, esses métodos já não seriam, né, os métodos que têm um nível de evidência tão alto. Né? Quando eu olho o paciente hospitalizado, por exemplo, eu tenho bastante evidência da DEXA como método mais acurado. Então, eu tenho na parte A os cenários, e aqui no bloco B, que está à direita, né, com relação à performance diagnóstica, vejam que eu tenho aqui a DEXA e a própria antropometria, porque são fáceis de realizar, né? Mas quando eu olho o segmento, por exemplo, eu tenho vários métodos que eu posso fazer o sequenciamento desse tratamento, dessa abordagem, e eu também tenho que olhar, quando eu falo em avaliação muscular, o custo. E, logicamente, quando eu olho todos os métodos, eu vejo que o custo mais acessível seria a medida antropométrica. Então, por isso que, na prática, se utiliza muito medidas antropométricas e hoje, no paciente que eu quero fazer um exame de imagem, nós utilizamos mais a DEXA e a própria bioimpedância, né? Se bem que o ultrassom como método de avaliação, ele vem crescendo também como oportunidade para se utilizar, por exemplo, em pacientes, principalmente em segmento, né, de resposta de alguns pacientes, mas eu tenho alguns padrões muito variáveis de corte, né, relacionado a esse método do ultrassom, enquanto a bioimpedância e a densitometria eu tenho índices, né, de corte mais padronizados. Enfim, mas eu tenho várias maneiras com que eu possa fazer essa avaliação. Né? Eu vou focar um pouco na circunferência da panturrilha, que é um dos métodos antropométricos mais acurados, vamos dizer assim, para se avaliar esse músculo, e essa tela é muito interessante em vários aspectos. Né? Então, vejam que a medida da circunferência ela se faz o quê? Com o indivíduo com as pernas relaxadas, né? E no maior diâmetro da circunferência da panturrilha, e eu tenho alguns dados interessantes aqui. Na parte superior, eu tenho os cortes, né, baseados em adultos saudáveis,
e na parte de baixo, idosos e indivíduos com problema clínico de perda de peso ou perda de massa muscular. Mas, em geral, esses dados foram feitos em comparação, o corte com a população americana, né, a nota de corte. Então, vejam que o corte no homem seria menor que 34 centímetros. Quando eu tenho menos de 34 centímetros, eu já teria uma estimativa de baixa massa muscular no homem. E no caso das mulheres, o valor menor do que 33 seria já um valor baixo, sendo que 32 centímetros já é considerado abaixo, né, de 32, uma perda grave, e no caso das mulheres, abaixo de 31 centímetros também seria grave. Claro que quando eu pego o adulto saudável, eu tenho que muitas vezes fazer correção, principalmente quando eu tenho um indivíduo muito magro. Então, eu posso ter um indivíduo muito magro que a panturrilha ela é fina, né? Já é isso constitucional. Então, vejam que naqueles indivíduos saudáveis, adultos saudáveis, eu tenho uma correção nesse corte. Então, quando eu pego um indivíduo muito magro, abaixo de 18,5 kg por metro quadrado, eu tenho que adicionar, por exemplo, 4 centímetros, né, nessa circunferência de panturrilha. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu pego um indivíduo muito obeso, claro que eu tenho um tecido adiposo mais avantajado, então isso vai dar um valor superestimado. Então, se eu pego um indivíduo, por exemplo, com obesidade mórbida, um índice de massa corpórea acima de 40 quilos por metro quadrado, eu tenho que tirar 12 centímetros, né, daquela medida que eu fizer. Se eu tenho uma obesidade que vai do grau 1, principalmente a obesidade grau 1 e grau 2, eu tenho que tirar 7 centímetros. E aí eu vou fazendo essas correções de acordo com o IMC, né? Quando eu olho aqui a população idosa, vejam que no caso do baixo peso eu não faço correção. Então, é a única diferença com relação aos adultos jovens, saudáveis, é que no baixo peso eu não corrijo essa circunferência. Um outro problema, quando eu vou utilizar a circunferência da panturrilha para avaliação, e que é comum também na prática clínica, é o que? A presença de edema de membros inferiores. Então, claro que nós temos alguma literatura fazendo correção, utilizando fatores de correção para esse edema, e aí eu utilizei aqui nesse quadro, uma referência de 2019, onde a média de correção para o edema, no caso do homem, quando tem um edema de membro inferior, é descontar 2 centímetros dessa circunferência. E no caso das mulheres, o valor de menos 1,6 centímetros na medida da circunferência. Então, eu tenho algumas coisas que podem atrapalhar, como o indivíduo que está, principalmente jovem, muito baixo peso, né? Aquele que constitucionalmente já é muito magro, ou aquele que é mais obeso, e também o indivíduo que tem edema de membros inferiores, que eu posso aplicar esses fatores de correção na minha análise. O outro método que nós utilizamos muito, que eu trouxe para mostrar para vocês, é a bioimpedância ou a densitometria de corpo total. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma DEXA, né, uma densitometria de corpo total, para que eu possa mostrar para vocês quais são os índices que nós temos que aplicar para analisar se aquele indivíduo tem baixa ou não, baixa massa muscular ou não. Então, vejam que eu vou olhar ali, né, nos braços e pernas do indivíduo, está aqui na cor vermelha, né, o traço na cor vermelha, e vou olhar a massa magra desses indivíduos, tá? E a partir dessa massa magra, eu vou ter o cálculo de alguns índices. Então, por exemplo, quando eu somo o músculo dos membros superiores com membros inferiores, eu tenho a massa muscular esquelética apendicular. Então, é essa sigla MMEA, massa muscular esquelética apendicular, ou seja, a somatória da musculatura dos membros superiores e dos membros inferiores, que vai dar uma massa em quilos, cujo corte para baixa massa muscular é abaixo de 20 quilos no homem e abaixo de 15 quilos no caso das mulheres. Outros índices que eu posso utilizar. Eu posso utilizar um índice de massa esquelética apendicular, que é dividido pela altura ao quadrado. Então, eu vou pegar aquele índice que eu calculei em cima e dividir pela altura ao quadrado.
aqui nesse segundo ponto. E aí os cortes seriam menos de 7 kg por metro quadrado no caso do homem e abaixo de 5,5 kg por metro quadrado no caso da mulher, configurando também uma outra medida de baixa massa muscular. E uma terceira possibilidade é dividir ainda essa massa muscular esquelética appendicular pelo IMC, fazer um índice pelo IMC. E o corte aqui seria abaixo de 0,789 no caso dos homens e abaixo de 0,512 no caso das mulheres. Então, nesse exemplo dessa paciente na imagem, que tem uma altura de 1,60 com IMC de 24,4, calculando o MMEA dela, a somatória da massa muscular dos membros inferiores e inferiores, dá 12,326 quilos. Então, portanto, está bem distante dos 15 quilos que ela deveria ter, pelo menos, né, no mínimo. O índice, a massa muscular esquelética appendicular dividido pela altura ao quadrado dá 4,81 quilos por metro quadrado, também preenchendo o critério de baixa massa muscular. E, por último, eu tenho uma relação de 0,505, que também, né, dividido esse índice pelo IMC, também dá um índice positivo para baixa massa muscular. Então, essa é uma das formas mais utilizadas na prática clínica, né, do dia a dia, para se avaliar de maneira mais acurada a massa muscular do indivíduo. Vamos passar para a força muscular, né? Como é que a forma mais comum de avaliação da força muscular? Vocês estão vendo aí um equipamento que é conhecido de alguns de vocês, outros talvez não conheçam, que é o dinamômetro. Esse é um Jammer, dinamômetro de Jammer, né? Onde eu vou avaliar a força de preensão palmar desse indivíduo. E nós sabemos que os últimos guidelines relacionados à doença sarcopenia, eles dão bastante ênfase para essa questão da força muscular, e quando nós olhamos o corte da força para que ela seja baixa, nós vamos ver que pelo último consenso europeu, eu tenho o corte abaixo de 27 quilos para o caso dos homens e abaixo de 16 quilos para o caso das mulheres. Então, quando eu olho o europeu, eu tenho esses índices. Se eu olhar outros guidelines, nós vamos ver que não é muito diferente disso. Então, por exemplo, o americano, que é o FNIH, e o AWGS, que é o consenso asiático, eles utilizam a mesma força, o mesmo corte de força para as mulheres e utilizam um corte de força para homens 1 quilo abaixo, que seria menor do que 26 quilos. Então, eu vou testar a força dando o dinamômetro no braço dominante, a mão dominante, e aí o indivíduo ele vai fazer 3 tentativas de apertar com a maior força possível. Claro que vai existir um descanso entre essas 3 tentativas. E aí a força que eu vou considerar é a maior que ele obtiver. Então, a maior força que ele conseguir atingir entre essas 3 é a que vai ser registrada como a força muscular daquele indivíduo. E a terceira etapa, que seria a avaliação do desempenho físico desse indivíduo. Então, eu posso fazer vários testes para ver se esse indivíduo ele tem um desempenho físico satisfatório relacionado a essa saúde osteomuscular. Um dos mais utilizados é o teste do sentar e levantar da cadeira em 5 movimentos. Vocês estão vendo aí na foto, na figura, a paciente sentada com o braço cruzado, né, sobre o tórax, e ela vai fazer 5 movimentos de levantar e sentar na cadeira, e você vai cronometrar o tempo que o paciente vai levar para fazer esses 5 movimentos. Sendo que aquele indivíduo que está fazendo num tempo superior a 15 segundos, esses 5 movimentos, ele é um indivíduo que está com baixo desempenho físico. Então, isso é uma das maneiras de avaliar. Um outro marcador muito interessante de desempenho físico é a própria velocidade da caminhada ou velocidade da marcha desse indivíduo. Então, vejam que quando eu vou avaliar a velocidade de caminhada, eu tenho que ter um espaço, lógico. Então, às vezes, no consultório pode ser mais difícil eu avaliar desempenho físico por marcha, calculando a velocidade da caminhada, porque eu preciso ter pelo menos 4 metros. Aqui vocês estão vendo aqui os 4 metros
que eu preciso ver e calcular a velocidade com que esse indivíduo vai percorrer esse trajeto de 4 metros. Então, como é que nós fazemos essa avaliação? Nós vamos pedir para o indivíduo fazer uma caminhada habitual, na velocidade habitual. Então, não é caminhar correndo, né, para que ele faça no menor tempo. É como é que você caminha na rua. Então, é medido através da caminhada habitual. No nosso ambulatório, nós fazemos uma distância de 8 metros, por quê? Nós descartamos, né, os 2 metros, que seria a fase de aceleração da marcha, e os últimos 2 metros, que seria a fase de desaceleração da marcha. E avaliamos aqui esses 4 metros, que seria o período, né, a distância onde o indivíduo está com a velocidade mais constante. Então, nós acionamos o cronômetro aqui nos 2 metros e desligamos o cronômetro nos 6 metros e calculamos a velocidade em metro por segundo. Quando isso dá menor ou igual a 0,8 metros por segundo, o indivíduo também é considerado como tendo um baixo desempenho físico. Então, eu posso avaliar no teste da cadeira, se eu não tiver espaço. Se eu tiver um espaço um pouco maior, eu posso fazer o teste, né, calculando a velocidade da marcha ou velocidade da caminhada. Essa velocidade da caminhada é tão importante, né, que eu posso prospectar a vida do meu paciente, a expectativa de vida do meu paciente a partir da velocidade com que ele caminha. Então, ele pode ser um marcador de expectativa de vida, né? Isso é uma medida fantástica, pela simplicidade com que é feita e pelo elemento que eu consigo, né, que é um elemento muito interessante, que é quanto esse indivíduo vai viver a partir da velocidade de caminhada dele naquele momento. Então, isso é um trabalho já um pouco antigo, publicado em 2011, que correlaciona a expectativa de vida média de acordo com a velocidade da marcha daquele indivíduo. Essa é a curva dos homens, nós temos uma curva para a mulher. Então, pegando como exemplo para que vocês entendam aqui a velocidade da marcha entre 1,6 metros por segundo até 0,2 metros por segundo, e aqui a idade, né, a partir do indivíduo de 65 anos para frente. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um indivíduo com 75 anos, vamos fazer uma estimativa. Se ele caminhar com uma velocidade de 0,6 metros por segundo, que está abaixo daquela velocidade que eu comentei, então lembrem que o corte de uma boa velocidade seria acima de 0,8. Então, esse indivíduo, aos 75 anos, ele vai ter uma sobrevida média de apenas 7. Vão ser uns 7 anos. Agora, se eu pego um idoso bem condicionado, que tem um bom desempenho físico, ou seja, fazendo uma velocidade de 1,2 metros por segundo, que seria um indivíduo com bom condicionamento, essa sobrevida quase que dobra. Então, aquele indivíduo que está caminhando com 1,2, ele tem uma sobrevida média de 13 anos. Então, vejam que marcador interessante, importante, e que nós podemos utilizar na nossa prática do dia a dia.